Ele entrou enquanto eu ainda estava de toalha. Congelou. Os olhos dele, não. Ele não deveria estar ali. Não tão cedo, não tão silencioso, e definitivamente não na minha entrada, meu corredor. Mas o que piorava era que ele não era meu namorado. Ele nem mesmo era solteiro. E eu também não era. Eu dizia a mim mesma que foi um acidente, que simplesmente esqueci de trancar a porta após o banho. Mas lá no fundo, eu sabia a verdade. Eu queria que ele me visse, mesmo que destruísse tudo. Começou há 4 meses, quando Blake se mudou para a casa dos hóspedes. Blake era o irmão mais novo do meu namorado. O tipo de cara que fazia todo mundo na sala querer falar mais alto, rir mais forte, e ficar mais ereto. Ele tinha aquela energia indomada, charmosa, espirituoso, um pouco perigosa. O tipo de perigo que não segura uma faca, só sua atenção. Eu estava com Adam, o seguro. Estávamos juntos há 2 anos. Tínhamos uma rotina, um cachorro chamado Molly, e copos de escova de dentes combinando. Adam planejava. Blake improvisava. Adam seguia as regras. Blake as reescrevia. Quando o pai deles morreu de repente, Blake voltou de sua turnê em Oregon para ficar mais perto da família. Adam ofereceu a casa dos hóspedes atrás da nossa casa, e eu concordei, sem pensar muito. No começo, as coisas eram normais. Ele ficava para si, e eu fazia o meu melhor para não perceber o quão bem ele ficava cortando lenha de camiseta lá fora, ou como seu sorriso permanecia um pouco mais tempo quando passávamos perto do correio, ou como ele sempre perguntava como tinha sido meu dia realmente ouvia. Começou pequeno, um olhar por tempo demais, uma piada muito privada, uma mão que roçava quando passávamos o sal. Mas atenção, como a água, sempre encontra uma rachadura. Então veio a noite da tempestade. Adam ficou preso em Chicago por causa de atrasos no tempo. Molly não parava de latir para o vento. A energia piscou e finalmente saiu por volta das 22 horas. Eu estava na metade de acender as velas quando ouvi uma batida na porta de vidro deslizante. Era Blake, segurando uma lanterna e uma garrafa de vinho tinto. Energia também caiu na casa dos hóspedes, disse ele. Pensei que poderíamos enfrentá-la juntos. Eu devia ter dito não. Devia ter lembrado que as velas projetam sombras mais suaves. Que o vinho torna as memórias escorregadias. Que a solidão soa muito como a voz dele dizendo, você parece diferente nesta luz. Não nos beijamos naquela noite. Nem perto disso. Mas algo mudou. Eu senti no silêncio entre nossas palavras. Uma pergunta silenciosa que nenhum de nós tinha coragem ou burrice suficiente para fazer. Na manhã seguinte, disse a mim mesma que imaginei. Mas não, porque da próxima vez que Adam saiu para uma viagem de trabalho, Blake me trouxe café antes mesmo de eu ligar a máquina e ficou. Ele contou histórias das suas viagens, aventuras desordenadas, lindas, imprevisíveis, de brigas em bar e fogueiras na praia à meia-noite e dormir sob estrelas no deserto. Você já se sentiu como se tivesse se acomodado cedo demais? Perguntou sem me olhar. Eu não respondi, mas meu silêncio falou por mim. O incidente da toalha aconteceu 2 semanas depois. Adam tinha acabado de sair para o fim de semana para visitar a mãe dele no Maine. Eu tinha tomado um banho tarde, depois do yoga. A casa estava quieta. Saí do banheiro envolta em nada além de uma toalha branca de algodão, cantarolando para mim mesma, e lá estava ele, Blake, parado no topo da escada, congelado como um cervo na luz alta. Achei que você tinha saído, disse ele. Ele não desviava o olhar. Eu também não. Eu não gritei. Não corri para me cobrir. Nem mesmo fingi estar envergonhada. Em vez disso, disse, bem, agora você entrou. Quer café? O que aconteceu não foi o que você pensa. Nenhuma linha foi cruzada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cruzamos todas as linhas do livro. Aquele fim de semana virou uma confusão de refeições compartilhadas, piadas internas e pausas perigosamente longas. Ele nunca ficou à noite, mas nunca saiu de verdade também. Quando Adam voltou, eu já estava fundo nisso. Não apaixonada, ainda não, mas em algo. Algo que eu não conseguia nomear, mas também não conseguia parar. A culpa veio em ondas. Eu me deitava ao lado de Adam, ouvindo sua respiração constante, me perguntando como me tornei o tipo de pessoa que sorri demais para o irmão de alguém. Então veio a noite em que tudo quebrou. Era o jantar de aniversário de namoro. Adam tinha planejado toda a noite. Bife, velas, jazz no vinil. Blake enviou uma mensagem uma vez. Energia saiu de novo. Acho que acionei o disjuntor. Pode verificar. Eu disse a Adam que voltaria já. O que encontrei não foi um disjuntor quebrado,
mas uma casa de hóspedes cuidadosamente iluminada com velas e uma única foto Polaroid na mesa. Era eu na toalha daquele dia. Olhei para ela por o que pareceu uma eternidade. Ele saiu das sombras, com a voz baixa. Eu não conseguia parar de pensar nisso, em você. Queria ficar brava. Queria sair, mas não fiz. Você está brincando com fogo, eu disse. Ele se aproximou mais e disse, queime comigo então. Eu não transei com ele naquela noite, mas de uma forma, algo ainda mais profundo aconteceu. Eu o deixei entrar emocionalmente, completamente. Conte-lhe coisas que nem mesmo tinha contado ao Adam. Sonhos, arrependimentos, o que queria da vida, e ele me contou os dele. Quando finalmente voltei para a casa principal, Adam dormia no sofá. Um pedaço de bolo intocado ainda no prato. Essa imagem me assombrou, mas o assombro não parou aí. 2 dias depois, Adam encontrou a foto Polaroid. Eu a escondi atrás de um livro de receitas antigo na despensa. Erro de iniciante, ele me confrontou calmamente. Muito calmo. Quem tirou? Ele perguntou, segurando como se fosse uma cobra. Mentir. Disse que não sabia, que devia ser antiga da faculdade, mas a marca de tempo era recente. E Adam não era bobo. Não gritou. Apenas fez as malas e saiu. Não para sempre, mas por espaço. Blake não se gabou. Não comemorou. Na verdade, mudou-se de volta para a casa dos hóspedes silenciosamente, como se estivesse envergonhado. Eu não sabia o que fazer. Tinha traído alguém que me amava, e nem mesmo tinha certeza se amava quem traí por ele. Então veio a mensagem de voz. Era da ex de Adam, uma mulher que nunca conheci. Ela disse, agora você sabe como é. Ele fez comigo também, com você. O telefone escorregou da minha mão. Foi tudo karma. Uma cadeia de traições passando pelos mesmos corações. Eu fiquei no escuro, me perguntando, fui eu a vilã ou a vítima? A resposta que eu temia era ambas. E Blake? Ele voltou na manhã seguinte com 2 cafés e um sorriso nervoso. Você está bem? Ele perguntou. Olhei para ele, depois para a xícara fumegante. E pela primeira vez em semanas, disse o que realmente queria dizer. Eu não sei. A manhã em que Blake trouxe o café também foi silenciosa, silenciosa demais. Aquele tipo que faz sua própria respiração parecer suspeita. Olhei para a caneca à minha frente. Eu não queria bebê-la. Não queria ser confortada pelo homem que acabou de quebrar o espelho ao redor do qual construí minha vida. Ou talvez eu o tenha quebrado. Talvez ambos tivéssemos sangue nas mãos. De qualquer forma, eu não tinha sede de café. Eu tinha sede de respostas. Preciso de tempo, finalmente disse, sem olhar para ele. Achei que ele respondeu, é por isso que vim dizer que estou me afastando. Fiquei pasma. Blake, o causador do caos, escolhendo distância. Ele deixou a xícara e um bilhete rabiscado no guardanapo por baixo. Se isso é o fim, eu entendo. Mas não começou como um jogo para mim. Passei o resto do dia revivendo tudo. Os olhares, as risadas, a tensão não dita. Eu era apenas uma emoção, uma rebelião contra seu irmão mais velho perfeito. Naquela noite, enviei uma mensagem para Adam, eu. Podemos conversar cara a cara. Ele não respondeu até a manhã seguinte. Adam, você não é quem eu achava, mas sim, nos encontramos em um diner perto da estação de trem, terreno neutro. Ele parecia cansado, mas menos zangado. Um homem que envelheceu 5 anos em 5 dias. Não vou pedir detalhes, começou, mexendo lentamente seu café preto. Mas preciso saber, foi amor. Eu poderia ter mentido, mas foi isso que deu início a toda essa desonestidade, meias verdades, silêncio. Eu não sei, disse. Acho que foi algo que confundi com liberdade ou fuga ou algo que me lembrou que ainda estou vivo. Ele estremecia um pouco, mas assentiu. Você sabe o que dói mais, disse ele. Não foi que fosse Blake. Foi que eu achei que você era feliz. Eu achava que éramos felizes, e estávamos no papel. 2 adultos responsáveis com um futuro organizado. O tipo de amor que cabe numa moldura na lareira. Mas talvez esse seja o problema. Eu tinha vivido na moldura, não fora dela. Eu te amava, eu disse. Acredito em você, ele respondeu. Mas amor sem verdade é só decoração. Essa frase me atingiu mais forte do que esperava. Partimos sem promessas. Sem quem sabe, só silêncio e contas separadas. Com o passar das semanas, o escândalo desapareceu. A família não falou mais nisso. Amigos fingiram que não sabiam. Adam se mudou oficialmente, alugando um apartamento do outro lado da cidade.
E Blake, ele desapareceu. Sem um adeus, só uma mensagem de voz dizendo que tinha aceitado um emprego em Seattle. Disse que era melhor para todo mundo. O vazio que deixou foi ensurdecedor até que uma carta chegou. Escrita à mão, sem endereço de remetente. Dizia: você nunca foi só uma fase. Mas acho que ambos sabíamos que nosso tempo era amaldiçoado. Se alguma vez eu significar algo de verdade para você, então faça algo bom com a dor. Não a desperdice. Amor nem sempre é limpo, mas sempre deve te ensinar algo. Queime forte, não apague. Li ela 3 vezes. Depois, novamente, ele tinha razão. Não era sobre escolher entre 2 irmãos. Não era sobre toalhas, momentos ou olhares. Era sobre mim. As partes de mim que ignorei por tempo demais. As partes inquietas, incertas, que ansiavam por perigo só porque não fiz as pazes com a estabilidade. Comecei terapia, sessões semanais, verdades duras, lágrimas, e lentamente reconstruí. Não com um novo homem, não com uma paixão de momento, só eu e Molly, o cachorro que o Adam deixou. Talvez por misericórdia, ou talvez para me lembrar da vida que destruí. Guardei a foto Polaroid, não porque queria lembrar daquele dia, mas porque precisava. Para me lembrar do que acontece quando o desejo fica mais alto que a dignidade. Quando a fuga fica mais tentadora que a honestidade. Quando o amor vira uma diversão, não uma base. Passaram-se meses. Uma noite, enquanto passeava com Molly, encontrei o Adam. Ele parecia bem, mais suave ao redor das bordas. Sorriu como alguém que perdoou, talvez não a mim, mas a si mesmo. Oi, ele disse. Como está o Blake? Eu disse a verdade. Foi embora, Seattle. Ele assentiu, depois fez uma pausa. Você sabe, disse ele. Às vezes me pergunto se o que nos quebrou não foi o que aconteceu entre vocês dois, mas o que nunca aconteceu entre nós. Engoli em seco. Nós nunca realmente dissemos a verdade um ao outro. Nem quando já era tarde demais. Ficamos em silêncio. Então, ele disse algo que me chocou. Fico feliz que você se descobriu. Mesmo que tenha levado a nos quebrar ambos para isso. Essa é a coisa sobre traição. Nem sempre termina com inimigos. Às vezes termina com respeito relutante. Eu nunca mais vi o Blake. Nem pessoalmente. Mas um dia recebi um cartão postal. Sem endereço de remetente. Apenas uma imagem de uma floresta de sequoias e uma frase, ainda queimando. Espero que você também. E eu estava. Mas desta vez, eu queimo por mim mesmo, pela verdade, pelo crescimento, pelo tipo de amor que não se esconde atrás de acidentes ou portas ou toalhas. Aquele que entra completamente vestido de honestidade e fica.